Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. E hoje, galerinha, vamos para mais uma aula da nossa mega revisão de Química para a prova do Enem. Para você que está chegando agora no canal, aproveita logo para você se inscrever e acompanhar essa saga todinha de videoaulas que nós teremos até a prova do Enem. Para você que já é inscrito, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com a galera para ajudar no crescimento do trabalho. Tema da aula de hoje, soluções. Esse assunto ele é clássico na prova do Enem. Fica ligadinho comigo nessa aula até o final que a gente vai fazer uma revisão bem legal desse assunto. Vem comigo! Para quem já estudou esse assunto, soluções, sabe que ele é gigantesco. Então, para a gente seguir num ritmo de revisão, eu selecionei alguns pontos que são mais fortes nessa temática dentro do estilo de prova do Enem. Para a gente começar a nossa revisão de soluções, galera, trouxe aqui uma questão que vai abordar misturas de dois líquidos para você calcular a densidade da solução final. Na prova do Enem, essa temática costuma cair muito relacionada diretamente à mistura de líquidos para gerar um combustível. Por exemplo, o álcool que a gente consome no posto de gasolina, aquele que você vai lá e coloca no seu carro, ele é um álcool hidratado, que é uma mistura de álcool e água. E para saber se esse combustível está dentro ou fora das normas, é medido a densidade. Da mesma forma, funciona para a gasolina e outros combustíveis. E os combustíveis, eles são misturas líquidas. Então é muito comum em alguns tipos de vestibulares eles abordarem o cálculo de densidade para uma mistura de líquidos. Para te mostrar como é que faz isso, acompanha comigo esse primeiro exercício aqui. O volume de álcool etílico que devemos misturar com 80 centímetros cúbicos de água destilada para obtermos uma solução alcoólica, ou seja, uma mistura de água e álcool, de densidade 0,93 gramas por centímetro cúbico é igual a quanto? E a questão pediu para a gente desprezar a contração de volume que acompanha a mistura de água com álcool. Isso acontece porque quando você mistura, por exemplo, 50 ml de água com 50 ml de álcool, o volume final não dá exatamente 100 ml, dá próximo disso, mas a questão pediu para a gente não considerar esse fato. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, fiz um desenho esquemático aqui da situação. Bom, nós temos aqui um frasco com álcool, a densidade do álcool 0,79, que a questão forneceu para a gente bem aqui, e eu quero saber qual é o volume desse álcool que eu tenho que misturar com 80 ml de água, a densidade da água é 1, para eu gerar uma solução, uma mistura de álcool e água, que a densidade final seja 0,93. Meus queridos, mistura de dois líquidos. Como proceder? Vamos lá. Eu vou chamar aqui a massa da solução de M, sem nenhum índice, tá? Massa da solução. Ela é igual à massa do álcool, que eu vou chamar aqui de MAlc, massa do álcool, abreviado, mais a massa da água. Então a gente começa aqui com uma equaçãozinha bem básica. A massa da solução ela é a somatória da massa de álcool que tem aqui mais a massa de água que tem aqui. Só que eu não tenho as massas, tudo bem? Mas todos vocês se recordam comigo que se densidade é massa dividido pelo volume, eu posso dizer que massa é densidade vezes o volume, ok? Massa é a mesma coisa que densidade vezes o volume. Se massa é a mesma coisa que densidade vezes o volume, o que é a massa da solução? A massa da solução, ela seria a densidade da solução, vou escrever assim, tá? Vezes o volume da solução. Isso aqui tem que ser igual. O que é a massa do álcool? Massa é densidade vezes o volume. A massa do álcool, ela seria a densidade do álcool vezes o volume do álcool, mais o que seria a massa da água? A massa da água seria a densidade da água vezes o volume da água. E aí eu peguei essa equação então e abri ela, desmembrei ela em termos, tá? Sempre levando em consideração que massa é densidade vezes o volume. A densidade da solução ele já deu pra gente bem aqui, ó, galera, 0,93, ok? Substituir. A densidade da solução é 0,93. O volume dessa solução eu não tenho,
Mas vocês concordam comigo que se a questão pediu para eu desprezar a contração de volume que acompanha a mistura de ambos os líquidos, o volume do álcool mais o volume da água será o volume da solução. Então, eu vou desmembrar. Aqui onde tem volume da solução, vou abrir um parêntese e vou escrever o volume do álcool, que eu não tenho essa informação, eu não sei, mais o volume da água. O volume da água eu tenho, ó, vale 80. Compreenderam, meus queridos? 0,93, densidade da solução, volume da solução, volume do álcool, mais o volume da água, ok? Repetindo aqui o sinal da igualdade, a densidade do álcool, ela vale 0,79 vezes o volume do álcool, você não tem essa variável, então ficaria aqui, ó, volume do álcool, mais a densidade da água vale 1, vezes o volume da água, que vale 80. E se vocês repararem bem, galerinha, eu fiquei aqui com uma equação de primeiro grau com uma única variável, que é o volume do álcool. Agora a gente vai para a parte matemática da questão até a gente isolar essa variável e matarmos a charada, que já é a resposta final da questão. Vamos seguindo aqui com o cálculo. 0,93 vezes o volume do álcool vai dar 0,93 vezes o volume do álcool. Mais 0,93 vezes 80 vai dar 74,4. Igual, repetindo aqui do lado direito, 0,79 vezes volume do álcool mais 1 vezes 80 igual a 80. Vou passar esse 0,79 para o lado esquerdo, subtraindo. 0,93 menos 0,79 vai dar 0,14 vezes o volume do álcool, igual. Aqui 80 menos 74,4. Isso aqui vai dar 5,6. E para finalizar, ó, volume do álcool, 5,6 dividido por 0,14. E isso aqui, meus queridos, vai dar 40 centímetros cúbicos, ou 40 ml. Está aqui a resposta final, ó, da nossa questão. Então, o que significa esse 40 centímetros cúbicos? Vamos procurar entender? Já matamos aqui a questão, ó. Resposta alternativa na letra B. 40 ml, ou 40 centímetros cúbicos, é o volume do álcool que você tem que misturar com 80 ml de água para você gerar uma solução cuja densidade é igual a 0,93. Eu quero que vocês gravem essa expressão matemática aqui, ó. É ela que a gente usa todas as vezes que uma questão solicitar da gente a densidade de uma mistura de dois líquidos. E o Enem cobra bastante isso aí, tá, galera? Foca nesse detalhe. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá então, galerinha. Próximo tema com grande chance de aparecer na prova do Enem. Concentração em ppm. Partes por milhão. Para a gente revisar isso, selecionei uma questão da VUNESP. Vamos fazer a leitura do enunciado. O limite máximo de íons Hg2+, admitido para seres humanos no sangue, é de 6 ppm. Veja lá, a questão aqui, ó, deu a concentração do mercúrio máxima limite no sangue, 6 partes por milhão. O limite máximo expresso em mols de Hg2+, por litro de sangue é igual a quanto? Ele deu a massa molar do mercúrio e nas sequências alternativas. Vamos lá, galerinha. Muita gente tem muita dificuldade com essa concentração em ppm, que é partes por milhão. A concentração em ppm, ela indica quantas partes do soluto eu tenho para cada 1 milhão de partes de solução. Daí vem o nome concentração em partes por milhão. Para fazer uma analogia rápida aqui para você, todo mundo sabe o que significa porcentagem, certo? Então vamos supor que eu diga para você a seguinte informação. Ó, 55% da população mundial são mulheres. O que você entende? Que para cada 100 pessoas, 55 são mulheres. Agora, se eu te dissesse assim, olha, 55 ppm da população mundial são mulheres. Sabe o que muda? É que ao invés do teu todo, da tua amostra total ser 100, sua amostra total passa a ser 1 milhão. Então, se 55 ppm, partes por milhão, da população mundial são mulheres, quer dizer que para cada 1 milhão de pessoas, 55 seriam mulheres. Normalmente a gente usa ppm na química para expressar concentrações muito baixas,
Mas existe um jeito de resolver as questões que eu chamo de macete, que fica extremamente fácil. Seguinte, toda vez que você estiver fazendo uma questão de ppm, se você estiver trabalhando com alguma solução sólida, você considera que ppm é a mesma coisa que miligramas do soluto por quilo de solução. Exemplo, eu tenho 5 ppm de chumbo na areia. A areia seria uma solução sólida. 5 ppm de chumbo na areia indicaria para mim que eu teria 5 miligramas de chumbo para cada quilo de areia. Outro exemplo para você captar melhor. Se eu disser para você que eu tenho 10 ppm de mercúrio nas batatas, batata seria uma solução sólida. 10 ppm de mercúrio nas batatas indicaria que eu tenho 10 miligramas de mercúrio para cada quilo de batata. Se você estiver trabalhando com uma solução líquida, ppm é a mesma coisa que miligrama por litro. Vale ressaltar que esse macetezinho ele serve para soluções aquosas, que a densidade ela é próxima de 1 grama por ml. Então, está trabalhando com uma solução líquida, por exemplo aqui, ó, o sangue, que é uma solução que a base é água, eu vou considerar que ppm é a mesma coisa que miligrama por litro. Então, para você entender melhor, olha como é que vai ficar fácil e rápida a resolução dessa questão. Concentração limite de mercúrio no sangue, 6 ppm. 6 ppm é a mesma coisa, olha lá, ó, ppm, miligrama por litro é a mesma coisa. 6 ppm é a mesma coisa que 6 miligramas por litro. Vamos abrir isso aqui numa regra de 3. 6 miligramas por litro quer dizer que eu tenho 6 miligramas de soluto, no caso o soluto aqui seria o mercúrio, que é o Hg2+, para cada 1 litro de solução. No caso a solução é o sangue, para cada 1 litro de sangue. Isso aqui, galerinha, é 6 ppm, 6 miligramas de mercúrio por litro de sangue. Só que a questão, ela quer que você calcule essa concentração em mols de mercúrio por litro de sangue. Ou seja, ele quer que você calcule essa concentração em mol por litro. Vocês concordam comigo, galera, que se essa massa aqui é a massa do mercúrio por litro de sangue, se eu transformar essa massa em mol, eu finalizo a questão, porque eu vou calcular o número de mols de mercúrio por litro de sangue. Vamos transformar essa massa em mol? Vamos fazer isso aqui no cantinho? Vamos lá comigo. A massa molar do mercúrio são 200 gramas por mol. Então, nós vamos considerar que 200 gramas de mercúrio representam 1 mol dessa substância, ok? 200 gramas representam 1 mol. 6 miligramas, vamos transformar essa massa aqui para grama, lembra que mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3 gramas de mercúrio, quantos mols a gente tem? X. Então, o nosso X aqui vai ficar, X é igual a 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 200. 200 vou transformar aqui numa potenciazinha de base 10, 200 é igual a 2 vezes 10 ao quadrado. 6 dividido por 2, 3. 10 a menos 3 dividido por 10 ao quadrado, divisão de potência de mesma base. Repetimos a base, subtraímos os expoentes. Menos 3, menos 2, menos 5. Ou seja, 6 vezes 10 a menos 3 gramas, que são 6 miligramas, é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Então, 6 miligramas de mercúrio é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 5 mol de mercúrio para cada 1 litro de sangue. 3 vezes 10 a menos 5 mol de mercúrio por litro de sangue. 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro, ó. Marcamos aqui a letra A. Então, galerinha, se cair ppm no Enem ou qualquer outro vestibular que você for fazer, lembra desse detalhezinho aqui, ó.
ppm é a mesma coisa que miligrama por quilo, se você estiver trabalhando com uma solução sólida, ou ppm é a mesma coisa que miligrama por litro, se você estiver trabalhando com uma solução aquosa líquida. Tudo bem? Tranquilo aí, meus queridos? Vamos continuar? Próxima questão chegando aí. Seguindo agora para a próxima questão, nesse próximo tema eu quero abordar com vocês diluição, que é uma outra vertente relacionada a soluções. Para a gente fazer uma revisão rápida de diluição, selecionei um exercício para nós lembrarmos. Um estagiário deve preparar uma solução de NaCl a 0,9% massa-volume, o soro fisiológico, usando uma solução estoque de NaCl 5 mol por litro. Usando 10 ml da solução 5 mol por litro, qual o volume em ml ele poderá preparar da solução final de 0,9%. E ele pediu para a gente considerar que a massa molar do NaCl é igual a 54 gramas por mol. Meus queridos, para a gente iniciar a resolução dessa questão, eu elaborei um esqueminha aqui para vocês entenderem. Olhem só, nós temos uma solução estoque, ou seja, uma solução que já está pronta. A concentração dela é 5 mol por litro e nós vamos usar 10 ml dessa solução de acordo com o problema. Nós queremos preparar o soro fisiológico. A concentração do soro fisiológico é 0,9%. E o soro fisiológico nada mais é do que o NaCl diluído. E a questão, ela justamente está perguntando qual é o volume de soro que nós conseguimos preparar adicionando água à solução estoque. Vocês lembram comigo que adicionar água a uma solução significa fazer a diluição da mesma. Só que tem um detalhe. Vocês perceberam que a concentração da solução inicial está em mol por litro, a concentração da solução final está em porcentagem. Então, são unidades incompatíveis. Das duas opções, uma. Você transforma mol por litro para porcentagem ou você transforma porcentagem para mol por litro. Nesse caso aqui, meus queridos, fica mais simples a gente pegar essa porcentagem e transformar em mol por litro. Até mesmo para eu revisar com vocês o significado disso aqui. Vamos aqui, ó. 0,9% M/V significa porcentagem massa-volume, ou seja, 0,9% quer dizer que eu tenho 0,9 gramas, ó, massa de NaCl para cada porcentagem, 100 ml de solução. No caso aqui a solução, ó, ela seria o soro. Então 0,9% M/V, considerando que a densidade da solução seja 1 grama por ml, significa que nós temos 0,9 gramas de soluto para cada 100 ml da solução, tudo bem? Eu quero transformar essa concentração para mol por litro, ok? Para transformar essa concentração em mol por litro, eu primeiramente devo considerar um volume de 1 litro, que são 1000 ml. Então, em 1000 ml de soro fisiológico, qual é a massa de NaCl que eu tenho que ter lá dentro, ok? Se em 100 ml eu tenho 0,9 gramas e em 1000 ml eu tenho X gramas. Esse X aqui, meus queridos, vai dar 9 gramas de NaCl por litro de soro. Só que aqui eu tenho 9 gramas por litro. Eu quero que isso se transforme em mol por litro. Vou transformar grama para mol. Fazendo isso aqui de maneira um pouquinho direta, galera deve lembrar que para grama virar mol, basta nós dividirmos pela massa da tabela periódica, pela massa molar do NaCl, que vale 54. Então vamos dividir aqui 9 por 54 gramas por mol. E o resultado disso aqui, meus queridos, vai dar 0,16 mol de NaCl para cada 1 litro de soro. Então essa aqui é a concentração do soro fisiológico em mol por litro. A questão me deu em porcentagem e o primeiro trabalho que eu fiz foi transformar porcentagem para mol por litro. Agora que eu tenho a concentração em mol por litro, como nós estamos executando uma diluição, gostaria de lembrar com vocês a expressão matemática que nós usamos para uma questão envolvendo diluição. Molaridade da solução inicial vezes o volume da solução inicial é igual a molaridade final vezes o volume da solução final.
expressão matemática que nós usamos todas as vezes que estamos trabalhando uma questão de diluição. Substituindo os dados, a minha solução inicial é a solução estoque. A concentração dela, 5 mol por litro. O volume inicial dela, 10 ml. Lembrando que nessa expressão, galerinha, não tem problema deixar o volume em ml, desde que seja a mesma unidade dos dois lados, porque o ml da esquerda vai cancelar com o ml da direita. Então, não tem problema, tá? É igual a molaridade final, quer dizer, a molaridade do soro fisiológico, que é o produto da diluição da solução estoque. A concentração do soro fisiológico vale 0,16 e eu quero justamente saber qual é o volume final de soro fisiológico que eu vou obter. Então, seria o meu VF. 50 dividido por 0,16 vai dar 312,5 ml. Então, isso significa, meus queridos, que ao diluir essa solução inicial, que a concentração dela é 5 mol por litro e o volume dela é 10 ml, eu tenho que jogar água nela até o volume final atingir 312,5 ml. Aí, nesse momento, a concentração dela vai passar a ser 0,16 mol por litro, que é equivalente a 0,9%. 312,5 ml, a alternativa mais próxima, encontramos na letra A. Então, essa aí seria a resposta da nossa questãozinha envolvendo outra temática que tem grande chance de aparecer na prova do Enem: diluição. Seguindo, meus queridos, vamos revisar agora a parte de misturas de soluções. Vou subdividir a nossa revisão em dois tópicos que são os mais importantes: mistura de soluções com solutos diferentes quando não há reação entre eles. E eu vou ensinar vocês a calcular a concentração do íon comum, que vários vestibulares cobram isso aí. E também, na sequência, vamos ver a parte de mistura com reação, misturar um ácido em a base e ver o reagente em excesso, tudo bem? Mas uma coisa de cada vez. Vamos começando aqui, ó. 500 ml de uma solução 0,4 mol por litro de cloreto de sódio são misturados com 300 ml de uma solução 0,8 mol por litro de cloreto de bário. Calcule a concentração dos íons na solução resultante. Então, uma pergunta bem ampla: calcular a concentração dos íons na solução resultante. Para a gente começar aqui, meus queridos, vamos desenhar aqui a situação para vocês entenderem legal, tá ok? Na primeira solução, eu tenho 500 ml, tá? 500 ml. O meu soluto aqui é o NaCl e a concentração dele aqui dentro vale 0,4 mol por litro. Eu vou misturar essa solução com uma outra solução. Essa outra solução, ela vai ter um volume de 300 ml. Vamos colocar aqui 300 ml. O nosso soluto é o cloreto de bário, é o BaCl2. E a concentração aqui do nosso amigo cloreto de bário vale 0,8 mol por litro. Ao misturarmos essas duas soluções, a questão que é saber da gente a concentração dos íons na solução resultante, ok? Para a gente começar, galera, obviamente que o volume da solução final será de 800 ml. Você está misturando 500 ml com 300 ml, volume final 800 ml, ok? Para a gente começar, galera, essa questão que eu vou resolver aqui com vocês, eu vou usar mais estequiometria do que fórmulas prontas, tudo bem? Primeiro passo aqui seria nós calcularmos o número de mols do NaCl que existe aqui dentro da primeira solução. E a gente pode fazer isso facilmente com uma regra de 3, ó. A concentração do NaCl vale 0,4 mol por litro. 0,4 mol por litro quer dizer que eu tenho 0,4 mol de NaCl para cada 1 litro de solução. Como a nossa solução ela tem 500 ml, ó, meio litro, então o número de mols do NaCl proporcionalmente deve ser igual a X. Esse X aqui, meus queridos, vai dar 0,2 mol de NaCl. Calculamos o número de mols do NaCl. Vamos fazer agora a mesma coisa para o BaCl2. Mesmo princípio, mesma regra de 3. A concentração do cara é 0,8 mol por litro. 0,8 mol por litro quer dizer que eu tenho 0,8 mol de BaCl2 para cada 1 litro de solução.
Como a nossa solução tem 300 ml, 0,3 litros, o número de mols do cloreto de bário proporcionalmente seria X. E esse X aqui, meus queridos, vai dar 0,24 mols de BaCl2. Calculei, então, o número de mols do NaCl que tem no primeiro frasco e o número de mols do BaCl2 que existe no segundo frasco. Prosseguindo agora, meus queridos, uma parte que seria até dispensável, dependendo do entendimento que você tem do assunto, seria o cálculo do número de mols dos íons. Mas eu estou fazendo aqui a resolução bem compassada. O que você for tendo mais facilidade, algumas etapas você pode pular, tudo bem? Mas eu vou fazer aqui uma resolução compassada. Primeiramente, o NaCl, nós temos que lembrar que quando a gente joga esse cara na água, ele sofre uma dissociação, produzindo o íon Na+, e o íon Cl-. Aplicando na proporção estequiométrica, vocês estão vendo que a proporção estequiométrica dos íons é toda de 1 para 1. Ou seja, para cada 1 mol de NaCl que eu jogo na água, eu vou produzir 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto. Como o número de mols do NaCl que nós jogamos na primeira solução é 0,2 e a proporção vale 1 para 1, se eu pegar 0,2 mols de NaCl, eu vou originar 0,2 mols de sódio e 0,2 mols de cloreto. Afinal, a proporção é 1 para 1. Para cada 1 mol de NaCl, a gente produz 1 de sódio e 1 de cloreto. Então, se eu tenho 0,2 mols de NaCl, eu vou produzir 0,2 mols de sódio e 0,2 mols de cloreto. Faremos a mesma coisa agora, meus queridos, para o BaCl2. No BaCl2, quando nós jogarmos esse cara na água, ele vai produzir o Ba, que tem NOx 2+, mais 2 cloros. Então, ó, 2Cl- aí já aplicando o balanceamento, ok? Como o número de mols do nosso amiguinho aqui, ó, é 0,24, a estequiometria é 1 para 1 para 2, ou seja, para cada 1 mol de cloreto de bário que eu jogo na água, eu vou produzir 1 mol de bário e 2 mols de cloreto. Como nós temos 0,24 mols de cloreto de bário, nós vamos produzir 0,24 mols de bário, 1 para 1, e 0,48 mols de cloreto, 1 para 2. Logicamente, meus queridos, que o que eu acabei de calcular aqui foi o número de mols de cada íon. Mas eu quero que você lembre que quando eu misturar os dois solutos, todas essas quantidades estarão aqui na solução final. Isso significa que na solução final eu vou ter sódio. Aqui, ó, tem sódio na solução final. Na solução final eu vou ter bário 2+, e na solução final eu vou ter cloreto. Eu vou ter a presença desses 3 íons. Agora um detalhezinho que é importante. Se na solução inicial eu tenho 0,2 mols de sódio, na solução final eu vou ter também 0,2 mols de sódio, tá, galerinha? Porque como você simplesmente misturou as duas soluções, a quantidade de sódio toda que tem no primeiro frasco será exatamente a mesma quantidade de sódio que você vai encontrar no final. Porque você simplesmente misturou duas soluções, então a quantidade de sódio ela não se altera. No caso do nosso amigo bário, a quantidade dele que nós encontramos no segundo frasco, ó, bário tem aqui no segundo frasco, 0,24 mol. Então, se a quantidade de bário que eu tenho no segundo frasco é 0,24 mol, quer dizer que na solução final eu vou continuar tendo 0,24 mol de bário. A quantidade de bário ela não se alterou. Agora, cuidado, galera, com o cloreto, porque o cloreto ele é um íon comum. Íon comum. O que é isso? É um íon que está presente nos dois solutos ao mesmo tempo. Daí o termo íon comum. Quando você vai calcular a concentração de um íon comum, você deve somar o número de mols dele nos dois frascos, considerando que todo o cloreto que está aqui mais todo o cloreto que está aqui vai ser a quantidade total de cloreto que você vai ter no final. No caso aqui, meus queridos, vocês estão vendo que a quantidade de cloreto que eu tenho no primeiro frasco é 0,2. A quantidade de cloreto que eu tenho no segundo frasco, 0,48. 0,2 mais 0,48 vai dar 0,68 mols de cloreto.
Então, a quantidade de cloreto que eu vou ter na solução final, 0,68 mols. É um íon comum, a gente soma o número de mols deles nos dois solutos. Agora, para finalizar a questão, meus queridos, como ele quer que a gente calcule a concentração de cada espécie química, vamos começar aqui pela concentração do sódio. Lembrando que esse colchete aqui, ó, concentração em mol por litro. Para calcular a concentração em mol por litro, nós dividimos o número de mols pelo volume da solução. Quero calcular a concentração do sódio na solução final. Concentração do sódio será o número de mols do sódio, 0,2, dividido pelo volume final, que é 800 ml. 800 ml, 0,8 litros. 0,2 sobre 0,8 é a mesma coisa que 1/4, e 1/4, 0,25 mol por litro. Essa aqui é a concentração do sódio na solução final, 0,25 mol por litro. Vamos repetir o procedimento para o nosso amiguinho bário. Então, a concentração do bário 2+, vai ser o número de mols do bário na solução final, 0,24 mols, dividido pelo volume final da solução, que são 0,8 litros. 0,24 dividido por 0,8 vai dar 0,3 mol por litro. Essa é a concentração em mol por litro do bário na solução resultante. E por último, o nosso amiguinho cloreto, que é um íon comum. Concentração do Cl-, pegaremos o número de mols dele, que é 0,68, e vamos dividir isso aqui pelo volume final, que é 0,8 litros. E o resultado disso aqui vai dar 0,85 mol por litro. Essa aqui é a concentração do nosso amiguinho cloreto na solução resultante. Tudo bem, meus queridos? Então, temática envolvida nessa questão: mistura de soluções com solutos diferentes sem haver reação química entre eles. E coloquei uma das temáticas mais abordadas nos vestibulares, que é quando dá ocorrência de um íon comum, nesse caso é o cloreto. Agora, para a gente finalizar a nossa revisãozinha de soluções, meus queridos, queria pegar com vocês uma questão agora envolvendo a parte de mistura com reação. Fica ligado. Último exercício chegando, galera, para finalizarmos a nossa revisão. Mistura de soluções, solutos diferentes, havendo reação química entre eles. Para esses casos, a situação mais comum, galera, é você ter uma mistura de um ácido com uma base, que foi a situação que eu coloquei aqui numa questão da PUC de 2015. A um recipiente contendo 100 ml de uma solução aquosa de ácido acético 1 mol por litro, foram adicionados 20 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio 2 mol por litro. Na reação, a massa de água formada em grama é igual a quanto? Primeiramente, meus queridos, vamos desenhar aqui os recipientes para facilitar a visualização e o entendimento do que está acontecendo aqui. No primeiro caso, eu tenho 100 ml de uma solução aquosa contendo ácido acético. O ácido acético vou representar ele de maneira simplificada por HAC, lembrando que o ácido acético ele é monoácido, tudo bem? Ele só tem um hidrogênio ionizável. E a concentração do ácido acético aqui, ó, 1 mol por litro. Essa aqui seria a concentração do nosso amiguinho. A gente vai misturar essa solução com uma outra solução. Essa outra solução é de base, ó. 20 ml de solução aquosa de hidróxido de sódio 2 mol por litro. Hidróxido de sódio, NaOH, concentração dele 2 mol por litro e o volume que foi misturado, 20 ml. Depois que nós fizemos tudo isso, o passo aqui é bem parecido com a questão anterior. Calcular o número de mols do ácido e da base. Pode fazer com regra de 3 aqui, não tem problema algum, tá? Fazendo com regra de 3, a concentração do ácido acético é 1 mol por litro. 1 mol por litro quer dizer que eu tenho 1 mol de ácido para cada 1 litro de solução. Como o volume da solução é 100 ml, 100 ml 0,1 litro, quantos mols eu tenho em 0,1 litro? X vezes 1, X, 1 vezes 0,1, 0,1 mol de ácido acético. Essa é a quantidade de ácido acético que eu tenho no primeiro frasco. Segundo frasco,
Mesmo esqueminha, galera. Concentração do NaOH, 2 mol por litro. Significa que eu tenho 2 mols de NaOH para cada 1 litro de solução. Como o volume da solução é 20 ml, 20 ml em litros, 0,02 litros, o número de mols do NaOH será o meu X aqui. E o meu X vai ficar 2 vezes 0,02, que vai dar 0,04 mol de NaOH. Então, esse aqui seria o número de mols da nossa base envolvida aí na reação. Na sequência, meus queridos, escreva a reação ácido-base que acontece entre essas duas espécies químicas. O ácido acético, representado por HC, vai reagir com a base, que é o hidróxido de sódio. Ácido com base, produzindo sal e água. O sal, nesse caso, é o acetato de sódio, NaAC, mais a água. Equação, galerinha, já devidamente balanceada, tá? Se você verificar o balanceamento, já está tudo ok. Se o balanceamento está tudo ok, significa que a estequiometria é 1 para 1, ou seja, para cada 1 mol de ácido que reage com 1 mol de base, eu vou produzir 1 mol de sal e 1 mol de água. Vamos colocar agora essa estequiometria aqui, vamos escrever, ó, para cada 1 mol de ácido que reage com 1 mol de base, nós vamos produzir... Eu vou pular aqui o sal, galera, porque lembra que a questão não está perguntando nada sobre ele. Então não preciso envolver ele na estequiometria. A gente vai produzir 1 mol de água. Só que aqui, ao invés de eu escrever 1 mol de água, eu vou escrever 18 gramas. Porque a massa de 1 mol de água, 18 gramas. Lembrando que a questão está pedindo, ó, a massa de água formada. Por isso eu já joguei direto aqui em grama, ok? Vamos jogar aqui embaixo o número de mols do ácido e da base que nós achamos pelo cálculo. O número de mols do ácido, 0,1. O número de mols da base, 0,04. E aqui, meus queridos, o Y, que é a massa de água formada, já é a resposta da questão. Mas vocês vão concordar comigo que está rolando aqui um tal de reagente em excesso. Perceberam? A proporção é 1 deve reagir com 1. Se 1 deve reagir com 1, vocês estão vendo que o número de mols do ácido é maior do que o número de mols da base. Então, isso significa que o ácido é o meu reagente em excesso. Se 1 mol de base reage com 1 mol de ácido, 0,04 mol de base deveria reagir com 0,04 mol de ácido. Essa aqui, galera, é a quantidade de ácido que vai reagir 0,04. Tudo bem que a questão não está perguntando, mas aproveitando a ocasião, se você quisesse calcular quantos mols de ácido estão em excesso, você faria essa subtração aqui, ó. A quantidade de ácido que você tem menos a quantidade de ácido que foi consumida. Então, vejam bem. Se eu tenho 0,1 mol de ácido e vai ser consumido, vai reagir 0,04, eu vou ter um excesso de 0,06. 0,06 mols de ácido em excesso. Essa seria a quantidade de ácido que está em excesso. Mas eu não quero saber, galera, o excesso. Se o HAC, que é o ácido acético, é o excesso, o NaOH só pode ser o reagente limitante. E se ele é o limitante, é usando a quantidade dele que eu vou determinar quanto de produto a reação vai formar. Se a proporção é 1 mol de limitante produz 18 gramas de água, 0,04 vai produzir quanto? É o meu Y. Y vezes 1, Y. 0,04 vezes 18, o Y vai dar 0,72 gramas de água. Então, essa é a massa de água que a nossa reação química vai produzir. Alternativa correta, meus queridos. Letra D de dado. E aí, meus caros alunos? Tudo beleza? Tudo bacana? Todos vivos ainda aí do outro lado da telinha? Tudo bem, meus queridos. Fizemos aquela revisão bacana de soluções. Lembrando que nessa revisão eu separei os principais pontos da temática soluções
que estão caindo nos últimos vestibulares e, logicamente, estou incluindo o Enem nessa estatística. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, meus queridos, não esqueçam de deixar o like. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E para você que está chegando agora no canal, já se inscreve. E galerinha, vamos ajudar no crescimento desse trabalho. Peguem esse vídeo que vocês acabaram de ver, essa revisão bem bacana e caprichada que eu fiz para vocês, e espalhem nos seus grupos, compartilhem nas suas redes sociais. Vamos levar química gratuita e de qualidade para todos os estudantes do Brasil. Eu vou ficando por aqui e logo mais a gente vai se encontrar, porque a nossa revisão ainda não acabou não. Tem muito chão pela frente. Siga firme nos seus estudos e no seu propósito, porque você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação no vestibular. Um forte abraço a todos vocês, meus queridos. Até daqui a pouquinho. Valeu!